Bom dia a todos. Nós vamos refletir o nosso evangelho hoje e nós vamos falar então a respeito do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Marcos, segundo São Marcos, tá bom? Então é Marcos, capítulo 7, versículo 14. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar, mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. A bom entendedor, meia palavra basta. Quando deixou o povo e entrou em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe acerca da parábola. Respondeu-lhes: Sois também vós assim ignorantes? Não compreendeis tudo que de fora entra no homem, não pode então torná-lo impuro? Porque não lhe entra no coração, mas vai ao seu ventre e dali segue a sua lei natural. Assim ele declarava puros os alimentos e acrescentava: Ora, o que sai do homem, isso é que mancha o homem, porque é do interior dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Nós vamos perceber aqui, ele colocou esses vícios, né, esses defeitos, mas são todos os outros também, inúmeros, né? Poderíamos aí enumerar tantos outros, mas ele fez aqui um resumo de todos esses vícios, todos esses males que mora dentro do coração do homem. Isso é muito sério, porque a gente pode dizer assim, mas escuta, nós não fomos batizados e no nosso batismo não foi apagado o pecado do homem? Como isso mora dentro do coração do homem? Eu não estou entendendo, né? Mas Jesus nos alerta dessa impureza que mora dentro e não fora. Porque quando nós somos batizados, apagou-se a mancha do pecado original que havia em nós. Mas a concupiscência, a tendência, a inclinação ao mal continuou em nós. Ela está enraizada, né? Enraigada em nosso interior e proveniente do quê? Da nossa história de vida, dos nossos traumas e também da história da nossa família. Muitas coisas nós trazemos dos nossos familiares, dos nossos antepassados, da nossa genética, né? Então tem muita coisa dentro de nós. O ser humano, ele carrega dentro de si isso. Nós vemos o próprio Davi, quando fez o Salmo 50, ele diz, né? Minha mãe concebeu-me no pecado, nasci na culpa. Então, nós percebemos aí que o ser humano, ele tem essa tendência ao mal, essa inclinação ao mal, que está dentro do coração do homem, né? Sabe como se chama isso? Isso se chama fraquezas humanas, são as nossas fraquezas. E o maligno, ele nos tenta a partir das nossas fraquezas, ele não vai nos tentar a partir de uma coisa que a gente não gosta, que a gente não faz questão. Mas ele, conhecendo a fraqueza que existe em nós, ele vai nos tentar em cima da nossa fraqueza. Seja na parte sexual, seja um vício, seja inveja, seja mentira, aquilo que ele sabe que nós gostamos, que nós temos tendência, inclinação a fazer, ele vai trabalhar em cima daquilo. Ele nos tenta. E a fraqueza em si, ela ainda não é um pecado. Ela é uma fraqueza que eu carrego dentro do meu coração. É uma chaga, né? É uma tendência que está ali dentro. Então, essa tendência, enquanto tendência ao mal, ela ainda não foi concebida, ela não é pecado. Ela é uma fraqueza que está dentro de mim.
Mas o inimigo vai fazer de tudo para ela se tornar um pecado. Ele vai nos tentar de acordo com a nossa fraqueza. Então, nós vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma inclinação ao adultério. O inimigo vai fazer de tudo para tentá-la, para ela começar a adulterar. Aí, quando ela pratica o ato, então ela se torna uma pessoa adúltera. Então, é um pecado. Entende? Ou quando ela pensa, porque o próprio Jesus no Evangelho fala, né? Quando a gente já pensa em adulterar, nós já estamos pecando, porque nós estamos fantasiando as coisas dentro da nossa cabeça. Por isso, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas, porque se nós ignoramos as nossas fraquezas ou as negamos, nós não vamos poder trabalhar com elas. O que significa uma fraqueza? Uma fraqueza a gente pode dizer que é uma porta aberta. É uma porta encostada, ela não está trancada. Então, é uma inclinação que eu tenho para fazer aquele mal. Eu tenho aquela fraqueza. Então, eu preciso fazer o quê? Já que essa porta não está trancada, ela só está encostada, eu preciso vigiar aquela porta. Por exemplo, eu não posso dar moleza para aquela fraqueza minha. Eu tenho que estar sempre trabalhando com ela. Eu tenho que fugir da ocasião de pecado. O viciado, ele está em recuperação. Ele sabe que ele tem uma fraqueza, que é se drogar. Então, ele tem que vigiar onde ele vai, onde ele anda, as pessoas que ele anda. Se ele continuar com o mesmo grupo de amigos, de colegas, né? E sair nos grupinhos onde eles estão ali se drogando, onde eles estão bebendo, quer dizer, a fraqueza dele vai se unir à tentação que está fora dele e ele vai conceber o pecado, ele vai voltar no vício. Porque a porta, ela está encostada, então é muito mais fácil dela ser aberta. Ela não está trancada, porque é uma fraqueza que eu tenho. Então, quando eu tenho uma tendência, um vício, eu devo fugir de toda ocasião que me leva a conceber aquele pecado. Então, é por isso que Jesus dizia que o mal está dentro do coração do homem. E esse mal que está dentro do nosso coração se chama fraqueza. E ele se torna pecado assim que nós praticamos. E quem está fora de nós que nos tenta fazer isso? O próprio inimigo de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre segurando aquela porta. E como nós fazemos isso? Com a vida de oração, com a vida de penitência e com a comunhão. Amém.